Hoje a TV Folha conversa com o Ezequiel, que é responsável pela contabilidade do município, que vai estar conversando com a gente sobre a questão orçamentária do nosso município. Então, nós temos o orçamento para o exercício de 2023 que foi encaminhado para a Câmara, conforme as projeções e conforme as solicitações das secretarias, eles totalizaram para esse exercício 260 milhões de reais. Ezequiel, a expectativa é de um aumento nesse valor devido à pandemia, de ter se dissipado? Assim, nós temos algumas receitas que são de caráter fixo. Então, são as transferências constitucionais e legais. Essas, independem das situações pandêmicas, elas se mantêm da mesma forma. No período da pandemia, 2020, principalmente 2021, nós tivemos um acréscimo de arrecadação de transferências do governo federal para equilibrar as finanças dos municípios, porque, claro, haveria uma necessidade, uma demanda muito maior na área de saúde. O que a gente observou no exercício de 2022 é que isso reduziu bastante e que, caso a pandemia se agrave ou volte a uma situação como era 2020 e 2021, talvez a gente tenha algum repasse esporádico, senão não. Por isso que o orçamento ele está no mesmo montante do exercício anterior. Então, a gente pode visar isso, que algumas pastas, ao decorrer de algumas demandas, poderão ter um aumento maior? Assim, as demandas sim, as necessidades de recurso com certeza, porque ao longo do exercício, até mesmo pela questão de correção monetária, inflação, os serviços, os produtos, as mercadorias, elas sofrem reajuste. Mas não estamos vislumbrando que a receita vai ser muito diferente daquilo que a gente está projetando, que é um crescimento não mais do que 10% em relação à receita desse exercício. Ezequiel, o ano 2022 está se encerrando, né? Um novo ciclo vai iniciar, o ano 2023. Como a gente pode observar a situação financeira do nosso município de Palmas atualmente? O município está financeiramente muito estável. Nós estamos com uma previsão de fechar o exercício com próximo de 200 milhões de arrecadação e, claro, as despesas deverão ser mais ou menos nos mesmos montantes, porque a ideia de um orçamento não é que o município sobre ou falte recursos, e sim que esses recursos sejam suficientes para atender a todas as demandas de cada secretaria, a todas as necessidades de produtos, mercadorias e serviços prestado pelo órgão público municipal. Claro que a cada exercício, a cada mês, a cada bimestre é um desafio, porque uma coisa é a gente prever uma arrecadação e fixar uma despesa. Ao longo do exercício podem acontecer algumas alterações. Então, em relação ao exercício de 2022, nós temos o Tarifa Zero, que é um serviço que foi implementado esse ano. Nós temos ainda no final do exercício o concurso público que vai ser feito, o que vai denotar, então, uma necessidade de gasto de pessoal maior ano que vem, porque todas as secretarias têm necessidade de aumento do seu pessoal para manter os serviços que estão sendo realizados. Cada ano é um desafio, cada ano tem as suas peculiaridades. Então, a gente vai tentar, ao longo do exercício de 2023, como em 2022, 21, 20, 19, 18, 17, manter o equilíbrio orçamentário e financeiro, prestar o máximo de serviço para os munícipes no menor custo possível, para ser possível atender às demandas existentes. E há algum questionamento por parte da Câmara de Vereadores, alguns vereadores aí, em questão à arrecadação do município de Palmas em relação a alguns municípios vizinhos? Sim, assim, pela Constituição, o orçamento é único, Poder Executivo e Legislativo, e nós temos que colocar no orçamento tudo aquilo que possivelmente possa ser arrecadado e aquilo que legalmente o município tem direito de receber. Então, a gente faz os lançamentos prevendo o máximo de arrecadação. Acontece que houve alguns questionamentos no sentido de que outros municípios, por exemplo, como Francisco Beltrão, eles executam um orçamento muito próximo daquilo que recebe de recurso. E no nosso caso, no exercício de 2022, para usarmos como exemplo, a arrecadação ficará em torno de 200 milhões e o orçamento é de 260. Então, nós temos uma diferença de 30%. O que acontece é que, no caso do município de Palmas,
Toda e qualquer alteração orçamentária, ela obrigatoriamente, ela tem que ser feita através de projeto de lei. Ou seja, no nosso modelo há uma participação muito maior do Poder Legislativo. E nós não podemos colocar um valor muito pequeno, porque nós corremos o risco de, no final de um mês, ou numa situação pontual, não conseguir desenvolver uma demanda que é necessária para a população. Já no município de Francisco Beltrão, ao fazer uma análise detalhada dos seus instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, o que a gente percebeu? É que a execução orçamentária deles é muito mais flexível. Uma série de coisas que nós fazemos através de projeto de lei, eles fazem por decreto. Então, claro, eu vou exagerar aqui. Naquele modelo, a gente pode fechar o orçamento no mesmo montante da execução. Por quê? Porque a qualquer momento eu posso fazer um decreto e fazer esses ajustes. Então, talvez por isso haja essa diferença de metodologia. Talvez por isso é muito mais fácil para um município como Francisco Beltrão fazer com que os dois fiquem muito parecidos. Até 30 de dezembro, eles podem fazer um decreto e vai valer ainda para aquele exercício. Enquanto que nós, qualquer alteração orçamentária, a gente precisa, primeiro, demonstrar efetivamente a origem disso, efetivamente se existe essa folga financeira para a gente poder encaminhar o projeto de lei. Já num decreto, eu posso simplesmente estimar, prever uma arrecadação e, por conta dessa estimativa, já fazer um decreto. Então, na audiência pública foi discutido essas duas possibilidades. Por enquanto, nós estamos mantendo a mesma metodologia que vem sendo utilizado nos outros exercícios. O que nós temos que entender? Num orçamento de 260 milhões, 12 meses, o planejamento tendo sido iniciado em julho, sendo concluído em setembro, os lançamentos tendo sido feitos em outubro, nós em novembro ainda recebendo informações de outras esferas de governo de quais serão os valores que serão repassados para o município. Quando você começa a executar, a realidade muda. As necessidades do município podem mudar. Então, por isso que em municípios que há a possibilidade de alteração orçamentária por decreto, se eu fizesse um orçamento, por exemplo, de 150 milhões, se eu tenho um decreto, no outro dia eu posso alterar para 250, para 300, no dia seguinte eu posso voltar para 180, enquanto que quando eu faço isso através de um projeto de lei, eu preciso demonstrar claramente para o Poder Legislativo da onde eu estou tirando, aonde eu estou colocando, se existe um excesso de arrecadação, se realmente esse recurso está em conta ou não. Então essas características, ou seja, essas diferenças entre os municípios podem acontecer, mas todos de caráter geral atendem à legislação vigente, nós atendemos 100% da legislação vigente e, por conta disso, nós não temos nenhum apontamento nas prestações de contas feitas pelo Tribunal de Contas, pelos nossos instrumentos de planejamento. Ou seja, em todos os exercícios, desde que eu estou na Prefeitura, são 22 anos como contador da Prefeitura, em nenhum momento as metodologias utilizadas para a elaboração do orçamento e para a execução orçamentária teve algum apontamento pelo tribunal. Portanto, o nosso sistema ou o sistema de Beltrão, os dois, o tribunal entende que são legais e corretos. Outra questão também é relativa aos funcionários, aos servidores que possuem pós-graduação e mestrado. Qual que vai ser o impacto desta questão na folha de pagamento do município? Assim, nós fazemos anualmente e acompanhamos mensalmente a evolução dos índices. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, a partir de 48,6% de gasto com pessoal, o município tem que começar a tomar medidas para que a folha de pagamento fique dentro dos índices que atendam à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, independentemente dos eventos que acontecerem ao longo do exercício de 2023, seja por elevação de nível, seja por quinquênio, seja por mestrado, seja pelo próprio concurso público, cada vez que esse índice chegar próximo do limite prudencial, do limite de alerta,
ou do próprio limite máximo, o município terá que tomar as suas medidas. Não há nesse momento como você fazer um cálculo de impacto, dizer, olha, amanhã essa folha vai alterar X ou Y, porque ela é influenciada pela arrecadação, pelo tipo de recurso que entra, pela fonte de recurso vinculado a essa despesa. Então, o que eu posso dizer a vocês é que os cálculos são feitos de forma responsável. Tanto é que, até agora, todas as projeções que a gente fez de gasto, de receita, de indicadores, eles se concretizaram. E vai ser buscado no exercício de 2023-2024 esse mesmo padrão, para que, independente do aumento da despesa que haja ou da arrecadação que a gente tenha, que a gente mantenha todos os índices legais e constitucionais. O ano 2023 também vai iniciar com novas gestões em questão do Estado e também federal, né? E qual é o impacto para o nosso município? Como vai ser a liberação de recursos para o município de Palmas? Assim, as verbas constitucionais e legais, ou seja, aquelas que são baseadas em número de habitantes, aquelas que são baseadas em número de matrículas nas escolas, não vai haver alteração alguma, independente de quem fosse ou quem seja o gestor estadual ou federal. Agora, aqueles programas que são desenvolvidos pelo Estado e pelo governo federal, esse sim tem uma alteração, porque cada governo tem um perfil, tem uma característica. Então, nós estamos trabalhando com uma projeção prudente de naquilo que efetivamente o município vai receber, independente das políticas que sejam implementadas, nós estamos trabalhando com essa realidade. Se houver um aumento de arrecadação, ótimo, vai dar uma condição para o município realizar ainda mais ações, mas se por outro lado esses recursos não vierem, o orçamento, a execução orçamentária, a fiscalização em cima dessa execução será feita para que haja ainda assim o equilíbrio fiscal. Para finalizarmos a nossa conversa, então, Ezequiel, eu gostaria de saber qual é a participação que o município de Palmas tem no fundo de participação dos municípios. Qual que é o recorrer que o nosso município tem dentro desse quesito? Nós temos uma questão muito importante, porque o FPM é o nosso maior repasse. Nós temos um indicador de 2,4, nós queremos manter isso, e isso vai depender muito da nossa população, no sentido que essa contagem do IBGE vai demonstrar se as projeções do número de habitantes que nós temos a estatística está batendo com a realidade. Portanto, se nós tivermos a manutenção do número de habitantes projetados ou a sua ampliação, as arrecadações do município manterão o mesmo perfil. Se nós tivermos um decréscimo de população contada em relação às estimativas que se tinha, nós poderemos ter variação nesse índice. E se essa variação for para menor, o impacto na arrecadação ele é significativo. Então vamos trabalhar com o princípio, nesse caso, de otimismo, que o FPM continue sendo no mesmo indicador, no mesmo índice que ele está sendo hoje, e que a nossa arrecadação aumente para que a gente possa prestar ainda mais serviço para a população palmense.